Olá, meus estimados, aqui estamos mais uma vez, mais uma semana, pela graça de Deus. Temos contado as suas bênçãos e uma delas é realmente esta oportunidade que o Senhor nos dá, a mim e ao meu querido esposo, de podermos estar juntos para recapitular juntos mais uma lição da Escola Sabatina. Acredito que estão de acordo connosco quando reconhecemos que o Senhor nos tem abençoado muito ao longo deste trimestre com este tema tão maravilhoso que é este o nosso desejo de crescer cada vez mais num relacionamento com o Senhor Jesus. E o que nós temos aprendido é que crescer num relacionamento com Jesus ajudar-nos a crescer num relacionamento uns com os outros. E por isso nós vos saudamos e agradecemos muito as palavras que nos escrevem, que nos dizem pessoalmente, ou por mensagem, ou por telefone. E aqui estamos para vos agradecer uma vez mais esse carinho e esse incentivo e essa gratidão que todos temos para com Deus. Então, marido, hoje eu gostava de poder fazer referência à nossa querida irmã Conceição Lopo, da Igreja de Vila Nova de Gaia. Saudamos esta querida irmã também, que diz também acompanhar-nos todas as semanas. Um beijinho de forma especial porque foi avó esta semana, então nós damos um beijinho, um abraço com muito carinho e que Deus possa continuar a abençoar a vida do seu filho, da sua nora e agora do netinho ou da netinha na graça de Deus. Depois gostaria de saudar também, eu no sábado passado tive o privilégio de poder ir até uma das nossas igrejas do centro interior, portanto Castelo Branco, e aí estive com irmãos daí, dessa área e também da Atalaia do Campo. Então eu queria saudar a querida irmã Edith, que disse também nos ver todas as semanas, da Igreja de Castelo Branco e da Igreja da Atalaia do Campo, a querida irmã Nina também, que nos cumprimenta, nos saúda e nos agradece também por estas lições semanais que nós fazemos com Deus. E louvado seja Deus por isso. Queria sublinhar uma vez mais o irmão Pereira, da Igreja de Pombal, que foi assim a talho de foice que fizemos só semana passada. Um beijinho para si, irmão Pereira, que a sua esposa também esteja bem, os seus filhinhos, tudo esteja pelo melhor. Saudamos também a Florinda Oliveira, que nos saúda e que assiste sempre à Escola Sabatina, o Carlos Simões, que agradece e que nos dá votos de bênçãos. Queríamos saudar também a irmã Adelaide Norton, que gostou muito de saber da irmã Lídia Maurício, porque diz que quando ela tinha 7 a 10 anos, o pastor Maurício foi lá em Benguela, portanto em Angola, o seu pastor. Portanto, esta querida ainda era pequenina, mas recorda-se bem deste casal pastoral. Louvado seja Deus por isso. E por isso, irmã Lídia, um beijinho desta querida irmã Adelaide Norton, que seguramente ainda se recorda dela, e, portanto, para si, que o Senhor continue a abençoá-la também. O Valério Silva, que nos convida, marido, para irmos à sua igreja lá quando formos a São Paulo, no Brasil, da comunidade árabe, portanto teríamos muito gosto, com certeza, meu irmão. A Filomena Xavier, que agradece a nossa explicação, aprende muito, e esta querida diz que nos ouve 2, 3 ou mais vezes durante a semana. Coitadinha desta santa! Mas agradecemos muito o carinho, irmã Filomena, e que seja para aprender ainda mais a palavra do Senhor. Amém. Depois, temos alguém que eu não sei se é um homem ou uma mulher, porque está definido com tudo de bom que bom, ou @saiba.q1. E gostávamos muito de saber o seu nome. Diz que foi convidado por alguém a ver o nosso canal e realmente é alguém que possivelmente correspondeu ou responde àquele convite que eu fiz. Se há alguém que está aqui pela primeira vez, que alguém convidou, que possa então deixar uma mensagem, e realmente está a participar de um pequeno grupo de estudo online à sexta-feira com o pastor Daniel, e foi seguramente aí, possivelmente, que foi convidado a seguir o nosso canal, e então que Deus o abençoe, ou a abençoe, não sei como deva chamar. E depois este querido irmão ou irmã pede para marcarmos quando é que o vídeo começa, ou seja, estas saudações iniciais possivelmente queria poder passar por elas ou ultrapassá-las. Então, querido irmão e irmã, como o meu marido escreveu, portanto, nesse comentário, é só uma questão de puxar um bocadinho à frente a gravação e ver quando estivermos na posição de oração, é realmente o início do vídeo, está bem? Porque há queridos irmãos e irmãs que apreciam, e nós também apreciamos poder agradecer todo este carinho que fazem ao escrever
uma mensagem. Temos a Teresa Cartas, que fica feliz por nos ouvir todas as semanas. Um beijinho, irmã Teresa. A Maria Diniz, que sempre nos retribui com muito amor e carinho. Obrigada, querida, pela sua sensibilidade e o seu carinho. A Lourdes Rodrigues, de Cerezedo, que pede bênçãos de Deus para nós. Obrigada, Lourdes, que Deus te abençoe a ti também, aos teus queridos. Geni Luzia Pinto, que nos saúda novamente, muito grata pelos ensinamentos, portanto escreve-nos de Luanda, com muito amor, então um beijinho muito grande. A Madeleine Marto, que vivemos a cada momento, diz ela, o grande conflito e por isso precisamos da bênção do Espírito Santo. É verdade, minha querida, estas lições são sem dúvida maravilhosas, diz a nossa irmã, e é sim, senhora. O querido irmão Moisés Carruagem, o abraçamos muito, querido, grato pelo maná do céu que chega todas as semanas através de nós, e louvado seja Deus por este ministério. A Manuela Pires, que louva o Senhor também pelo nosso ministério. A Antonieta Nascimento, deseja-nos votos de uma semana cheia de vitórias. A Raquel Reis, que faz sempre comentários à lição, muito interessantes e pertinentes. O Carlitos, que mais uma vez nos abraça lá dos Estados Unidos, com carinho e com gratidão. A Maria Eduarda Vinagre, que nos abraça com ternura. A querida irmã Isabel Simões, que se alegra em passar o sábado à tarde a escutar a lição da Escola Sabatina. Um beijinho para vós, querida. A Palmira Mesquita Morressou, que fica grata pelas orações. E como diz a querida irmã Palmira, breve Jesus voltará. Amém, Maranata. O Geazi Durão, que dá votos de bênçãos também. A Elizabeth Pinto, que fica grata pela explicação da lição. A Hermínia Santos, que faz uma revelação esta semana, querida Hermínia, e realmente eu não me lembrava, mas tu fazes referência que fizeste esta semana 24 anos de batismo. E eu tive o privilégio de estar aí na igreja de Setúbal quando realmente esta maravilhosa entrega sucedeu. Então que o Senhor continue a abençoar-te, minha querida Hermínia. És uma filhinha espiritual que Deus me deu e guardar-te-ei sempre no coração. E desejo muitas bênçãos para ti, para todos os teus queridos, e que em breve nós possamos estar todos juntos lá com o Senhor Jesus e com todos aqueles que o Senhor nos vai abençoando ao longo da nossa caminhada e da nossa vida. Um beijinho muito grande, Hermínia, e muitos parabéns. Lourdes Ribeiro de Canelas, que realmente confirma que é a irmã Lourdinhas de Canelas, porque eu não tinha a certeza a semana passada. Um beijinho, irmã Lourdes. A Luísa Manuel, que pede orações por familiares nos seus relacionamentos, parece que estão a ter alguns desafios, e também por uma querida Paulina que está hospitalizada. Então, irmã Luísa, que Deus realmente a ajude e aos seus queridos, e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para ser essa bênção a todos eles que precisam. A Maria Teresa Guerreiro, que agradece muito. A querida Inácia Palma, que dá votos de bênçãos, que ouve todas as semanas e partilha. E esta querida é da Amadora neste momento, mas diz marido que foi batizada por ti na igreja de Queluz, e que tu davas estudos bíblicos, diz ela, num cabeleireiro da Anita Rosa, não sei se recordas, ok? E ela manda um beijinho e tem muita gratidão. Um beijinho também para a Silvana Pinto, que agradece esta lição maravilhosa. A Raquel Silva, que dá votos de bênçãos para este nosso método evangelístico. Louvado seja Deus por isso. E terminamos com a Regina Celi, muito grata pelas nossas explicações e ensinamentos, e fica maravilhada por ter aprendido coisas novas connosco nas lições e nas explicações que vamos dando. Então, louvado seja o Senhor por este ministério. Abraçamos-vos a todos com muito carinho e obrigada por estarem aí desse lado e continuem a partilhar, porque o importante nem é tanto nós, é a palavra que de nós sai, que é a palavra do Senhor. E como realmente somos todos diferentes, o Senhor vai nos preparando e usando a todos nós para irmos ao encontro daqueles que se identificam connosco, com as nossas experiências, com o nosso caráter, a nossa personalidade, para podermos ser uma mais-valia nas mãos de Deus. Então, louvado seja Deus. Vamos passar ao momento de oração. E, marido, eu ia pedir, por favor, que fizesse a primeira oração. Muito bem. Nosso querido e amado Pai, é um privilégio enorme, Senhor, podermos dirigir-nos a Ti, pela fé, claro, porque não te vemos, mas a fé, conforme é definida na Tua Palavra, é isso mesmo, é a certeza das coisas que não se veem. Amém. Então, Senhor, nós não te vemos, nunca te vimos, mas nós temos a certeza plena que Tu existes, porque Tu mostras muitas evidências, Senhor, da Tua existência, e por isso, Senhor, essas evidências são absolutamente inegáveis,
e só mesmo quem queira fazer um esforço intelectual forte é que poderá negar a tua existência. Agradecemos, Senhor, não apenas pela tua existência, mas por aquilo que tu és e fazes por cada um de nós. Amém. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo plano da salvação que puseste em execução através da pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E nós, Senhor, nunca queremos esquecer-nos dessa grande provisão que tu fizeste para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por estes queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Nós sabemos, Senhor, que não é por nós, por mim e pela minha esposa, é pela tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. E nós não queremos nenhum mérito para nós, porque simplesmente não o temos. Queremos todo o mérito e todo o louvor para ti. Amém. Porque é a tua palavra realmente que toca aos corações, e é a tua palavra, quando é pronunciada por aqueles que têm uma experiência contigo, que realmente têm o poder de influenciar outras mentes e outros corações, e é isso, Senhor, que nós queremos pedir-te uma vez mais na explanação desta lição. Amém. Senhor, atenda a todos os pedidos que foram aqui apresentados, que tu possas atender de acordo com a tua vontade e que a tua vontade soberana, Senhor, se possa realizar na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, pois, é o que humildemente pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, então cá temos outra lição muito abençoada. Esta semana, portanto, a lição 10, a autora propõe que nós reflitamos um pouquinho sobre estas duas palavras imprescindíveis à caminhada cristã, queridos, que é a questão do arrependimento e do perdão. O que seria da nossa vida se realmente não experimentássemos? E aliás, estou a falar isto e estou a pensar que há muitos queridos que infelizmente na sua vida resistem a experimentarem este relacionamento com Deus que traz à nossa vida a necessidade do arrependimento e depois a bela experiência do perdão. Porque, queridos, aqueles que não passam por estas experiências não só trazem sobre a sua vida, aqui já no presente, um peso, uma realidade de vida tão dura e tão difícil e, acima de tudo, correm o perigo de perder a vida eterna. Então, queridos, falar de uma caminhada com Cristo, de um crescimento com Cristo, sem experimentar arrependimento ou perdão, é impossível. Quem caminha com o Senhor, quem cresce em Cristo Jesus, já sabe que um dia ou outro já experimentou estas bênçãos, já experimentou esta realidade na sua vida, e por isso é que, à medida que vamos experimentando estas graças que vêm de Deus, que tanto é o arrependimento como é o perdão, então naturalmente vamos crescendo com Jesus, vamos crescendo uns com os outros, porque reparem, esta questão do arrependimento e do perdão não é só referente entre nós e Deus, é verdade que é o mais importante, não é? No nosso relacionamento entre nós e Deus, mas também se esse relacionamento entre nós e Deus está a trazer esta bênção deste arrependimento e perdão, também vamos experimentar esta realidade em relação uns aos outros, porque às vezes a gente também falha uns com os outros. Então precisamos de nos arrepender da palavra que dissemos, da atitude que tivemos e depois de viver tanto dando como recebendo esta bênção do perdão. Então louvado seja Deus por nos dar esta oportunidade, este privilégio de realmente ao longo desta semana refletirmos sobre estes grandes dons de Deus, que é o arrependimento e o perdão. Marido, palavras introdutórias. Olha, eu diria que, em primeiro lugar, para começar, que este título faz todo o sentido e dizer que não existe perdão sem arrependimento, Isso. ok? Deus está ansioso por perdoar todos os nossos pecados e para o fazer nós precisamos de vivenciar a experiência do arrependimento. Como é dito aqui na lição, e nós já fizemos referência a isso várias vezes, aqui na lição de terça-feira, diz que a bondade e a benevolência de Deus levam-nos ao arrependimento. É o texto de Paulo, que está em Romanos 2,4, e esse texto é extremamente importante para nós nunca esquecermos que quando nós vivenciamos esta experiência do arrependimento, isso não é produzido por nós. É produzido em nós, mas por Deus. Ok? Eu repito, não somos nós que produzimos o arrependimento é produzido em nós, na nossa mente, claro, mas é produzido por Deus, ou seja, Deus é que está na origem desse sentimento, dessa experiência que nos leva sempre a nos sentirmos mal,
por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós dissemos e que o Espírito Santo nos ajuda a reconhecer que não foi correto. Então, quando nós reconhecemos que fizemos algo ou dissemos algo que não é correto ou pensamos algo que não é correto, isso é prova mais do que palpável de que o Espírito Santo está a trabalhar na nossa mente. Porque nós, por nós próprios, nunca chegamos a isso, ok? Fiquem com essa ideia bem clara na vossa mente. Nós, por nós próprios, não conseguimos produzir arrependimento. Por isso é que, por exemplo, se vocês lerem com atenção, só aqui um detalhe, se lerem com atenção o capítulo 16 do livro do Apocalipse, que descreve o derramamento das últimas pragas, diz lá que as pessoas receberam as pragas, mas não se arrependeram. E não se arrependeram porquê? Porque o Espírito Santo já se retirou. E uma vez que o Espírito Santo se retira, não é possível mais as pessoas se arrepender. Porque é Ele que produz o arrependimento. Estão a ver? Portanto, todas as pessoas que cometem o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, não mais estão incapacitadas totalmente de experimentarem o verdadeiro e genuíno arrependimento. Por exemplo, temos o caso de Judas Iscariotes. Quando ele finalmente se enforcou, foi porque ele se sentia completamente desesperado, porque ele sentia uma grande angústia interior, mas não tinha mais a capacidade de se arrepender, porque quando está lá escrito em João 13 que o Senhor lhe deu o bocado de pão molhado, diz que Satanás entrou nele. E porquê que entrou nele? Porque certamente o Espírito Santo se tinha retirado. Estão a ver? Isto é algo muito solene, queridos. Muito solene. Porque fiquem com esta ideia, o arrependimento é absolutamente necessário, porque só com arrependimento é que nós iremos fazer uma confissão que é genuína. E só com a confissão genuína, conforme nos diz o versuário desta lição, Exato. É que os nossos pecados podem ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados. E quem é que vai confessar os seus pecados se não estiver, em primeiro lugar, convicta desses mesmos pecados? Ninguém o fará, como é óbvio, não é? Então, repito, essa convicção que produz em nós o arrependimento é um dom de Deus e leva-nos a fazer uma boa e genuína confissão. A partir do momento em que a nossa confissão é feita, aí podemos e devemos ter pela fé a certeza do perdão. E ao mesmo tempo que é chocante, mas é uma realidade, é que nós poderemos num momento estar numa comunhão extraordinária com Deus. E repara, a autora no início de sábado à tarde recorda aquele episódio que o povo no dia anterior tinha renovado a sua aliança com o Senhor. E no dia seguinte está a pedir a Arão para fazer uma estátua, um ídolo, certo, para poder adorar e, portanto, para poder reverenciar. E Arão, infelizmente, com receio pela sua própria vida, porque o peso da multidão é uma realidade. E quanto mais nós caminhamos para os últimos dias da história desta terra, queridos, a pressão de uma sociedade, a pressão de uma ideologia, a pressão de uma agenda que não está de acordo com a palavra de Deus, cairá e esmagará quase o povo do Senhor, aqueles que querem ser fiéis ao Senhor. Então nós aprendemos pela história dos nossos queridos no passado que temos que estar sempre alerta e ser muito humildes nesta dependência com o Senhor, queridos, porque hoje poderemos estar muito bem e amanhã, se não temos este cuidado e este alerta, podermos estar bem distante de Deus e até cometendo atrocidades contra Deus e a sua palavra. Então reparem, o povo reúne-se, portanto, para reverenciar esse ídolo que eles pediram a Arão para ser feito. E aqui diz a autora, este relato é somente uma história das Escrituras que nos ensina depois a respeito do arrependimento e do perdão. Então, queridos, permitam-me dizer o seguinte, nesta caminhada cristã, neste relacionamento com Deus e uns com os outros, como eu costumo dizer, não é anormal por vezes nós nos desentendermos. Não é anormal, infelizmente, nesta carne, não é, tendenciosa ao pecado, por vezes cometermos uma falha contra Deus e contra uns contra os outros. O que não é normal na caminhada cristã é depois ficarmos sem confessar os nossos pecados, certo, sem nos arrependermos, sem permitirmos que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida e nos convença dizendo, olha, disseste uma palavra que não devias, tiveste um pensamento que não devias, fizeste aquilo que não devias ter feito. E isto é a convicção do Espírito Santo na nossa mente para nos levar a quê? A nos levar à solução para o pecado, queridos. A questão aqui é que mais grave
do que o próprio pecado, Isso. é rejeitar a graça que nos cobrirá desse pecado. Isso mesmo. É o arrependimento que vem pela parte do Senhor. O reatarmos novamente esse relacionamento com o Senhor. Isto é que é grave. Então o Senhor... Milo, se me permites, deixa-me só aqui interromper para dizer algo. Muitas vezes, ou quase sempre, nós humanos sentimos que quando é para reconhecer os nossos erros, isso é um sinal de fraqueza. Exato. Pois bem, não é. Não é. É exatamente o contrário. Isso. É um sinal de força moral. A fraqueza é não querer reconhecer. Isso é que é a grande fraqueza. Isso. E quantas vezes o inimigo consegue então ludibriar a nossa mente, é mesmo, é um trabalho de ludibriar a mente, portanto de nos enganar e levar-nos a pensar, não, eu não vou reconhecer, senão vou dar parte fraca e o que é que o outro depois vai pensar de mim? Não. Quem reconhece o seu erro não dá parte fraca, dá parte forte. Esta é que é a verdadeira fortaleza. E todos aqueles que querem manter a sua posição, mesmo reconhecendo que estão mal, esses é que são os verdadeiros fracos. Não se esqueçam disto, amigos. Alguém disse que o perdão não é para os fracos, é para os fortes. Pois é. E os fortes em quem? Em Cristo Jesus. Porque reparem, e porquê é que é uma grande bênção? Porque embora nós reconheçamos, e é triste, é vergonhoso, com certeza ficamos desiludidos, tristes connosco próprios, mas isto é o início da cura. É o início da restauração, é o início do Senhor nos levantar daquilo que seria a nossa perdição e que poderia ser para esta vida e para a vida eterna, mas levantar-nos para um novo início de vida, um novo recomeço de vida, tanto entre nós e Deus como uns com os outros. Isso e é mesmo. isso que ocorre entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre os irmãos de igreja, que precisamos tanto destas graças do arrependimento e do perdão, e sem dúvida isto é fundamental à nossa caminhada. Aqui na lição de domingo, marido, a autora faz-nos refletir um pouquinho sobre como é apressada a nossa vida, como a vida passa a grande velocidade e a sociedade envolve-nos de uma forma tal que até nas coisas legítimas nós podemos ser atropelados e deixar as coisas mais importantes de lado. E aqui ela faz referência neste exemplo de alguém que até queria observar de forma certa o dia de sábado, mas depois condescende num detalhe aqui, um detalhe acolá, mais uma atividade aqui, que não deixa de ser legítimo, e era até pensar nos outros, na sua família, nos seus filhos, nos seus queridos, mas o que é que acabou por perceber? Que todas estas coisas, quando permitiu fazê-las, acabaram por distraí-la daquilo que o sábado realmente significa, que é o aproximar-se de Deus. Marido, sobre esta lição de domingo, um comentário queiras fazer, por favor? É assim, nós facilmente podemos cair em muitas coisas e é só mesmo no relacionamento com o Senhor que nós vamos progredindo, crescendo na nossa compreensão em primeiro lugar e depois na nossa compreensão da verdade revelada e depois na nossa percepção daquilo que ainda não está bem na nossa vida e que nós queremos. E reparem, quando Jesus vai dizer, por exemplo, aos seus discípulos no Getsemane, vigiai e orai para que não caiais em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Porquê que o Espírito está pronto? Porque é o Espírito que Deus coloca em nós a quando da nossa conversão. Esse Espírito está pronto, esse Espírito inclina-se para o bem, mas a carne é fraca, continua Jesus. Então, neste conflito que nós temos, quantas e quantas vezes nós às vezes queremos fazer o bem, queremos fazer aquilo que sabemos e que queremos... Que sabemos ser correto e muitas vezes nós somos, digamos, nós somos apanhados ou somos... Enlaçados. Enlaçados, exatamente. É como se a nossa carne nos pregasse uma rasteira, permitam-me a imagem, não é? E nós caímos. E depois ficamos tristes, ficamos envergonhados, como tu disseste, e muito bem. Então, nós não devemos permitir que esta pressa da vida... Aliás, esta pressa, Milu, faz-me lembrar o texto de Lucas 21. Sim. E aqui Jesus foi muito, muito, muito claro ao nos chamar a atenção para este pormenor muito importante. Portanto, em Lucas 21 e no versículo 34, ok? Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então estas preocupações do mundo, como diz aqui nesta versão, eu li na tua versão, mas posso ler aqui na minha versão, que tem aqui uma outra expressão muito curiosa também. Algumas dizem ansiedades da vida. Isso. Portanto, aqui no versículo 34 fala, portanto, dos cuidados da vida, ok? Nesta versão. Então, são esses cuidados, muitas vezes, que nos podem enlaçar, não é? Como num laço, e nós estamos tão preocupados com os cuidados da vida que esquecemos, às vezes, o mais importante, não é? Jesus não disse no Sermão da Montanha que os gentios é que buscam essas coisas, ou seja, a preocupação com o que havemos de comer, de beber, de vestir. Ele diz, basta cada dia o seu mal. Isso, repare, isto parece um programa maluco. Isso, quer dizer, é daquelas coisas que, digamos, deita a nossa lógica completamente por terra. Mas é o que Jesus disse. E duas uma, ou nós acreditamos que aquilo que ele disse é correto, é verdade, ou não acreditamos. Imaginem, vocês dirão assim, então, mas nós não temos que fazer planos para o futuro, não temos que planear. Claro, sim, mas não permitam que aquilo que hão de viver no futuro vos traga ansiedade no dia de hoje. Estão a perceber? Portanto, vamos vivendo cada dia, pronto, o seu mal. Como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Eu penso muitas vezes neste versículo e encorajo muito, ou sinto-me encorajado pelas palavras que Jesus proferiu. Portanto, não vale a pena estarmos a nos preocupar ou a trazer ansiedades antes do tempo. Quando lá chegarmos, Deus proverá. Se nós realmente acreditamos que Deus está a conduzir a nossa vida. Então, se Ele está a conduzir a nossa vida, então se Ele hoje está connosco e conduz a nossa vida hoje, porquê que não há de fazer amanhã? Ou depois de amanhã? Ou daqui a um mês? Ou daqui a um ano? Se estivermos ainda cá, não é? Ele o sabe, não é? Nós não sabemos. Então, isto é uma aprendizagem para confiar no Senhor e que Ele está, portanto, no comando da nossa vida. Eu creio que esta é que é a grande lição que Deus nos quer ensinar. E é interessante porque há esta comparação. A questão do sábado, quando o Senhor traz à nossa vida, é para ainda fortalecer mais o nosso relacionamento com Ele. Portanto, nós e Ele. E é como nós, às vezes, na família, por vezes, porque estamos tão apressados nas coisas corretas, não digo o contrário da vida, não estamos a dar tempo ao mais importante, que é a questão dos relacionamentos. Isso. Pode haver marido e esposa que estão tão atarefados nas suas ocupações que realmente não têm o investimento do tempo que é necessário um para o outro. Os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais. Passamos pela vida uns dos outros tão apressadamente que aquilo que é o essencial, que é os relacionamentos, que é realmente amadurecermos e nos conhecermos uns aos outros numa empatia que realmente fique para a eternidade, somos tão atormentados com tantas coisas que o mais importante nós deixamos de lado. E depois a questão, e fez-me lembrar este versículo aqui, que vem no livro de Isaías, que era um dos versículos que aqui vem no fim da lição de domingo, que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. As nossas iniquidades arrebatam-nos. Eu até fui buscar e procurar numa linguagem mais moderna, mais jovem, e achei muito interessante que diz: todos estamos sujos por causa do pecado. Até as nossas melhores ações são como essa roupa suja diante de Deus. Reparem o que é que isto quer dizer. Às vezes justificamos nas boas obras, não irresistindo ao Espírito de Deus, que nos quer mostrar algo muito mais profundo, que está muito mais profundo. Não é o facto, mas eu estou a fazer isto por amor ao meu marido, ou por amor à minha esposa, ou aos meus filhos, ou à minha igreja. Mas se eu estou a colocar de lado aquilo que é o mais importante, tudo aquilo que eu faça sem a graça e o poder de Deus são coisas sujas, são imundícias. Então nós precisamos até de reagendar as nossas ocupações, os nossos pensamentos, onde nos envolvemos, o que fazemos, mesmo nas coisas boas, tem que ser inspirado pelo Senhor para percebermos qual é a prioridade. E isto faz a diferença. Okay? Milu, há bocadinho eu estava aqui a procurar uma passagem no Evangelho de Mateus e entretanto adiantaste outra coisa, que é o seguinte: quando estavas a falar do perdão, faz-me lembrar esta parábola do credor incompassivo que está em Mateus 18,
E quando nós aqui encontramos este conservo que tinha recebido o perdão de uma grande dívida que tinha para com o seu senhor, ele encontra o seu conservo e diz assim o versículo 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. E o versículo 30, portanto estou em Mateus 18, Mateus 18, 30 diz, ele entretanto, ou seja, o servo que já tinha recebido o perdão do seu senhor, ele entretanto não quis. Amigos, isto, sublinha nas vossas Bíblias, por favor, não quis. Quando nós não perdoamos a alguém, isso é porque nós decidimos na nossa mente que não queremos perdoar. Isto é gravíssimo. Reparem, eu creio que há muitas pessoas que talvez precisem de receber este alerta. E o alerta é o seguinte: se estão à espera de ter vontade ou de sentir um desejo de perdoar, então bem podem esperar que nunca vão ter. Na nossa natureza, nunca. Não vão ter. Nunca. Portanto, não esperem, porque esse momento nunca vai chegar. O perdão é uma escolha, é uma decisão, e é uma decisão que se faz contra a nossa tendência natural. E pela graça de Deus. É eu dizer assim, ok, aquela pessoa fez mal, mas eu quero perdoá-la. Não tenho vontade. E Deus sabe isso muito bem, e não é errado nós até dizermos ao Senhor, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar, porque estamos a dizer a verdade, não estamos a mentir. Reparem, eu estou-me a identificar convosco e quero que vocês se identifiquem comigo, porque somos todos da mesma natureza, ok? Nós em nós próprios não temos vontade de, mas quando a convicção que o Espírito Santo traz à nossa mente nos diz assim, olha, queres que o perdão que o Senhor já te deu continue válido, então também tens que dar o perdão aos outros. Estão a perceber? Porque é o que esta parábola ensina. Leiam com atenção toda a parábola e vão ver que a grande lição, aliás, no final desta parábola, no versículo 35, olhem como Jesus resumiu o ensino que ele queria fazer transmitir através desta parábola. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que é que fará? O que é que esta parábola diz? Que o homem que, portanto, foi perdoado pelo seu senhor da grande dívida, porque não quis, sublinho, não quis perdoar ao seu conservo, a dívida que lhe tinha sido perdoada foi reativada. E é assim que Deus age connosco. Se nós não perdoamos aos outros, o perdão que o Senhor já nos tinha dado sai. Então, amigos, é extremamente importante isto no contexto do arrependimento. Então, nós, para conservarmos, como é dito em Apocalipse 3, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é esta? A coroa da salvação. Então, uma das melhores formas de nós guardarmos essa coroa da salvação connosco é nós darmos aos outros o perdão da mesma forma que gostamos muito de receber o perdão da parte de Deus. Não se esqueçam disto, queridos, porque isto é extremamente importante. E, volto a dizer, não se fiem nos vossos sentimentos, porque isso não é seguro, confiar nos sentimentos. Portanto, fiem-se no assim diz o Senhor, que diz que nós devemos perdoar. E quando nós tomamos a decisão, é uma decisão racional, consciente, tem nada a ver com sentimentos, é a razão a funcionar. Quando nós dizemos assim, não, eu não sinto vontade, eu não quero, mas eu vou fazer isso. Então aí é que Deus começa a agir em nós. E começa a produzir em nós a vontade e nós acabamos por perdoar, mesmo que o outro não nos tenha pedido perdão. E sabem uma coisa? Quem é que fica a ganhar? Somos nós. Mesmo que o outro esteja mal, não importa, nós ficamos bem, porque nós perdoamos. Ou seja, livramos-nos de um cancro da alma. Isto é extremamente importante. Não se esqueçam, portanto, o arrependimento não é só para com Deus, é também para com o nosso próximo e também dar a ele o perdão, porque é o que está aqui a lição a falar, do arrependimento e do perdão, é darmos o perdão àquele que nos ofendeu ou fez mal contra nós, da mesma maneira que nós valorizamos, e oxalá que assim seja, o perdão que o Senhor nos dá. É interessante que na lição de segunda-feira a autora faz-nos pensar que muitas das vezes o Espírito Santo até traz a nós essa convicção do pecado, do erro, onde é que nós erramos, mas depois na nossa humanidade tentamos justificar porque é que nós assim procedemos. Ou seja, o Senhor quer fazer a sua obra completa,
Nós até recebemos vislumbres dessa obra que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas a nossa humanidade tende sempre a reagir ou a resistir à influência desse Santo Espírito. E por isso é que aqui nesta lição portanto, segunda-feira, quando diz em João 16, 7 e 8 que o Espírito Santo convencerá o mundo do seu pecado. Portanto, e esta convicção do pecado, queridos, eu creio que já dissemos isto em lições anteriores, quando Deus nos mostra o pecado, não é para nos deixar no lamaçal, não é para nos deixar na vergonha, não é para nos deixar na humilhação, porque isso é o que nós fazemos muitas das vezes uns com os outros. Quando nós apontamos um pecado ou fazemos referência a um problema, às vezes não é o amor que nos motiva, às vezes é nosso orgulho próprio, é o querer ficar por cima e o outro ficar por baixo. Deus, e por isso é que às vezes não concebemos ou não entendemos muito bem esta ação do Espírito na nossa vida. Quando o Senhor traz a convicção do pecado, é exatamente para nos elevar, para não nos deixar lá embaixo com as consequências do pecado, mas para nos libertar exatamente dessas consequências. Então reparem, queridos, ao contrário de acharmos e de pensarmos que passar pelo arrependimento ou receber perdão ou dar perdão possa ser algo de humilhante para a nossa vida ou de vergonhoso para a nossa vida, como dizia o meu marido no início, é exatamente o oposto. Ou seja, o inimigo, esse sim, quer nos deixar aí, porque ele sabe que aí qualquer ser humano é desgraçado, queridos. Um ser humano que tem que carregar durante toda uma vida uma falha, uma falta grave ou menos grave que tenha feito na sua vida, a vergonha diante de um olhar de um familiar ou de um amigo. Se não é Deus a pegar nesse fardo, nisso que carrega, que pesa cada vez mais a cada dia que passa, queridos, haverá um desequilíbrio mental, haverá um desequilíbrio emocional, haverá um desequilíbrio afetivo, a pessoa ficará tão marcada que ou Deus a liberta disso, ou ela ficará para sempre muito marcada em toda a sua vida. Então, queridos, o que nós estamos a estudar é uma graça, é uma bênção. O arrependimento, o perdão, são graças e bênçãos que vêm através de Deus para libertar e levantar o homem do lamaçal ao qual o pecado nos obriga a estar e a sentir. E já agora deixem-me aqui acrescentar este dado, porque muitas vezes nós tendemos a fazer uma separação entre aquilo que nós estamos a estudar, como é este tema da lição da Escola Sabatina desta semana, e o mundo ou a realidade em geral. Posso-vos assegurar que a maior parte, se não a esmagadora maioria das situações em que nós vemos pessoas com desequilíbrios mentais, é exatamente por isto. É porque as pessoas vivem ou guardam problemas não resolvidos, e problemas não resolvidos minam a saúde mental de quem quer que seja. Pode ser a pessoa mais forte psicologicamente à face da Terra. Pois bem, não há fortaleza mental que resista a este cancro da alma. E qual é este cancro? É exatamente um cancro que vai minando, corroendo. Porquê? Porque há ali um empecilho, há ali uma nódoa no relacionamento entre essa pessoa e Deus, ou entre essa pessoa e outra pessoa ou outras pessoas, ok? Isso. Então nunca se esqueçam disto, o grande objetivo de Deus para a nossa vida é restabelecer relacionamentos. Repito, restabelecer relacionamentos, RR, fixem esta fórmula, restabelecer relacionamentos, o relacionamento com Ele em primeiro lugar e uns com os outros. Obviamente, nós podemos ter até muito conhecimento das Sagradas Escrituras, e esse conhecimento é importante, obviamente, mas se esse conhecimento não se traduz numa melhoria do nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, amigos, cuidado, porque isto é um termómetro muito eficaz que mostra que a nossa religião está a ser vã, não está a ser efetiva. Porque a religião de Cristo, a verdadeira religião de Cristo, aquela que está revelada nas páginas das Sagradas Escrituras, é para nos restabelecer nos relacionamentos com Deus e uns com os outros. Se isso não acontece, alguma coisa está muito mal. Exato. E já agora, por isso é que em Oséias 6, nós vemos e lemos este apelo da parte do Senhor, quando ele disse, até que cada um de vós se reconheça culpado e busque a minha face. Isso. E mais, quando diz que vinde e tornemos para o Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou, mas é Ele que nos sarará, fez a ferida e Ele nos ligará.
E o que é isto, queridos? Quando diz que é Deus que nos despedaça, é porque Deus permite que as consequências do pecado venham sobre a nossa vida. Isso. E isso, ao vir sobre a nossa vida, magoa, e tritura, magoa. E esmaga, e humilha, sem dúvida. Mas depois diz, mas Ele nos revigorará, nos levantará e nós viveremos. E por isso é que o Senhor diz, não quer sacrifícios, nem holocaustos, mas tão somente o quê? Que nós reconheçamos que misericórdia tem o Senhor para connosco. Ora bem. E isto é o que a gente precisa de solução para a nossa vida, queridos. Talvez uma analogia que nós possamos dar aqui com esta ação divina de magoar, em primeiro lugar, para depois curar. Vocês dirão, isto faz sentido nenhum. Faz sim, senhor. Olhem aqui. Quando alguém, por exemplo, tem um problema qualquer, vamos imaginar no abdômen, e precisa ser operado, para o cirurgião poder tratar aquilo, o que é que ele tem que fazer primeiro? Ora, digam lá, vocês todos sabem, eu não preciso dizer. O que é que ele tem que fazer primeiro? Cortar. E cortar é uma coisa boa ou é uma coisa má? É uma coisa má. Então ir ali com o bisturi, eu já vi, já assisti, ir ali com o bisturi, estar a cortar e o sangue todo ali a sair fora. A jorrar. A jorrar, exatamente, dos vasos estão a ser cortados, não é? E por isso é que se usam muitas compressas e para logo absorver o sangue. Bom, hoje em dia já se usam bisturis elétricos que ao cortar com a temperatura quente, portanto fazem logo, digamos, colam logo os vasos, portanto estão a ser cortados e portanto não há tanto derramamento de sangue. Mas o cirurgião faz uma... Imaginem alguém que nunca tivesse ouvido falar de cirurgias, não soubesse nada e assistisse a isso. Dizia assim, mas aquela pessoa está a fazer uma coisa terrível. Pois bem, é preciso cortar, é preciso magoar, para quê? Para chegar lá ao ponto que é preciso reparar, não é? E depois o mesmo cirurgião que cortou é o mesmo cirurgião que depois vai cozer, vai suturar, não é? Então, Deus por vezes necessita de fazer uma ferida para ir lá ao ponto onde Ele tem que curar e depois Ele quer curar, mas para haver cura tem que haver obrigatoriamente em primeiro lugar o corte, e o corte dói, ok? Porque embora o Senhor dê muitas vezes uma anestesia mental, mesmo assim às vezes nós ainda sentimos a dor do corte e a dor do magoar inicialmente, mas nunca se esqueçam, o magoar é sempre com a intenção de curar. Exato. Okay? Eu achei muito interessante e já agora podemos ler até as duas citações, tanto a que vem na segunda como a que vem na terça-feira, no fim da lição de terça. E aqui a meio da lição de segunda-feira, esta citação de Ellen White, que nos ajuda a entender o que é o verdadeiro arrependimento. Porque às vezes até podemos achar que estamos arrependidos, mas não estamos. Isso. Então diz, entristecemos-nos muitas vezes porque as nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isto não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão do coração que menosprezou e ofendeu o Salvador ao levar-nos contritos aos pés da cruz. Por todo o pecado, Jesus é novamente ferido. Choramos pelos pecados que lhe causaram angústia. Este choro levar-nos-á à renúncia do pecado. À renúncia do pecado. À renúncia. Isto é que é o verdadeiro arrependimento. E por isso é que é completo. Já agora, se puderes ler, marido, no fim da lição de terça-feira, essa citação também. Não é genuíno o arrependimento que não opera uma reforma. Isso. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Isso. Ou seja, e porquê é que isto é importante? Porque por nós próprios, nós não temos a tal vontade, nem podemos decidir em querer ser novas criaturas, porque o pecado puxa-nos para baixo, o pecado agarra-nos, o pecado entranha-se em nós que nós não nos conseguimos libertar dele. Então reparem, este verdadeiro e genuíno arrependimento, quando diz aqui, não só, ou seja, quando ele é genuíno, vai operar uma reforma na nossa vida, uma transformação na nossa vida. E por isso é que a autora aqui, na lição de terça-feira... E já agora, só muito rapidamente, Milu, este princípio aqui anunciado por Ellen White, repara, não foi ela que inventou, está na Bíblia. Claro, porque em Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que é encobrir? É a tal ideia, portanto, de que nós ficamos, portanto, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados, não é? Exato. Não confessados e não abandonados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa
que é a tal renúncia ao pecado, alcançará a misericórdia. Então, não podia ser mais claro. Portanto, Ellen White está em total sintonia com o pensamento e o espírito bíblicos, ok? Já agora, marido, para completar, quando há pouco aqui nós dizíamos o verdadeiro arrependimento e que ele venha da parte de Deus, quando aqui em Atos, no capítulo 5, Atos 5:31, há vários versículos, mas nós não temos tempo para referi-los todos. Atos 5:31. 30, 31, 32, exatamente. Ora, nós somos testemunhas destes factos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas não era isso, era mesmo 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, cá está. De onde é que vem o arrependimento? Cá isso, é a tal benevolência de Deus, é a tal bondade de Deus. E depois o Salmo 134, também que fui procurar este versículo, que nos vai falar de onde é que vem o perdão. Lá está, tanto o perdão como o arrependimento. Salmo 130, versículo 4, diz assim: contigo, porém, Senhor, está o perdão para aqueles que te temem. Reparem, a questão da bênção e da graça do perdão vem da parte de Deus, mas para aqueles que temem ao Senhor, ou seja, que... Aqui a minha versão diz no Salmo 134, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Isso, para que sejas temido. Pronto. Ou seja, para nós temermos, temer não é para ter medo. Isso. Para sentirmos reverência para com Deus. Porque Ele é bom, faz-nos bem e, portanto, nós tememos no sentido de o respeitarmos, de olharmos com mais respeito, com maior admiração para Ele. É isto que o texto quer dizer. E com reconhecimento do seu poder e da graça que Ele tem sobre a nossa vida, não é? Antes de passarmos aos 2 últimos dias da semana, que só temos 10 minutos, só fazer referência a esta parte que a autora faz. Lá está, a bondade e a benevolência de Deus é que nos leva ao arrependimento, portanto, na lição terça-feira, e o arrependimento envolve 2 passos. Primeiro, a dor sincera pelos nossos pecados. Isso. E, queridos, nós só sentimos tristeza pelo pecado quando é o Espírito Santo de Deus em nós. Portanto, não há outra forma de sentir contrição de coração. É o Espírito que traz a contrição de coração, o reconhecimento, e por isso nos entristecemos. Ficamos tristes por termos magoado Deus e uns aos outros. E só um complemento ao que acabaste de dizer. Se está a sentir esse sentimento ou esse arrependimento, louva ao Senhor. Porque isso é a prova, como eu disse há pouco e estou a repetir-me, isso é a prova de que Deus está consigo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo Paulo. Então, alegre-se. Claro. No meio da tristeza, tem motivos para alegrar-se. Isso. Então, essa dor sincera e depois a decisão honesta de abandonar o pecado. Isso. Ou seja, esta entrega, quando diz na Bíblia, o arrependimento está quase sempre conectado com o perdão. Arrependemos-nos genuinamente, então Deus perdoa. Portanto, a ação de Deus em nós, a graça de Deus em nós, que traz-nos o arrependimento e depois a graça do perdão. Portanto, Milu, há aqui um outro aspecto que eu quero enfatizar, porque é um aspecto muito prático e que alguns podem às vezes sentir alguma angústia por não perceberem isto. Quando nós dizemos aqui, portanto, e atenção, não vou pôr isso em causa porque é verdade, quando nós dizemos aqui que há uma decisão honesta de abandonarmos o pecado, mais uma vez eu quero aqui enfatizar algo muito pragmático, ou seja, de forma muito prática, que é o seguinte: a decisão pode lá estar e deve estar, porque é a decisão que governa tudo, as tais decisões racionais, ok? Mas não pensem que ao tomarem essa decisão vão deixar de logo imediatamente ter gosto pelo pecado. Não, amigos. Muitas vezes, e isso, eu diria que é diretamente proporcional ao tempo em que cultivaram o pecado na vossa vida. Mas uma pessoa que cultivou, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito prático e digamos... Concreto, exatamente. Que é o seguinte: vamos imaginar que alguém, portanto, foi viciado em drogas ou em álcool ou em sexo ilícito, ou em pornografia ou o que for, durante, vamos imaginar, 10 anos, ok? Pois bem, não perguntem porque não sei responder a esta pergunta, mas vamos só fazer aqui uma hipótese. Pois bem, o sentir gosto pelo pecado, mesmo após a conversão, estou a falar de uma conversão genuína,
daquela em que houve realmente um sentimento de verdadeiro arrependimento, houve uma confissão dos pecados. Pois bem, o gosto pelo pecado que se cultivou durante 10 anos não vai desaparecer assim com um estalar de dedos de um dia para o outro. Não vai, não. Pode eventualmente demorar outros 10 anos a desaparecer, ok? Agora reparem, uma pessoa que cultivou não 10 anos, mas cultivou durante 2 anos, se calhar pode demorar 2 anos a desaparecer, ok? Eu não estou a dizer que o tempo corresponde a outro, não é nada disso, ok? O que eu quero dizer é que é diretamente proporcional, ou seja, é na mesma ordem de grandeza do tempo em que a pessoa cultivou o pecado, ou seja, o tempo que a pessoa cultivou esse pecado, seja ele qual for, é, digamos, a consequência. Reparem, a pessoa recebe o perdão e pela fé a pessoa tem a certeza do perdão. Por exemplo, Davi, o profeta Natan, que foi o profeta que o Senhor enviou ao encontro de Davi, ele deu-lhe a certeza do perdão naquele instante. Agora, sabem uma coisa? Davi viveu consequências desse pecado até o resto da sua vida. Ok? Então, nós podemos viver as consequências do pecado e uma das consequências é que muitas vezes ficamos com o gosto, não é, daquilo que nós fizemos, que sabemos que não é correto, porque o Senhor através do seu Espírito trouxe isso à mente, mas o gosto pode lá ficar. E, portanto, se sentirem esse gosto ainda pelo pecado, não desanimem. O que eu quero aqui dizer é, não façam desse gosto tentar alimentar novamente, não é isso. Mas, se esse gosto está lá, não entrem em desespero, porque isto é normal do processo de cura. E por isso é que nós precisamos da santificação. O que é a santificação? É o processo pelo qual nos tornamos santos. E isso não é obra de um instante. A justificação é a obra de um instante, sim. A santificação, não. Ela não é muito clara ao dizer que é a obra de uma vida inteira. Claro. Ou seja, nós no momento da justificação somos justificados, somos perdoados, mas depois começa o processo da santificação e é o acomodarmos à nova vida em Cristo. É o recusarmos constantemente, diariamente, momento a momento, voltar à nossa vida do passado ou alimentar o gosto pelo pecado que alimentámos durante meses ou anos. Estão a ver? Ok? Então, qual é o ponto que eu quero aqui enfatizar? Não desanimem quando sentirem que ainda têm gosto por alguma coisa que faziam anteriormente. Não desanimem. Perseverem, agarrem-se mais ao Senhor e dizem: Senhor, eu ainda tenho gosto pelo pecado, mas por favor, Senhor, eu sei que Tu tens poder para vencer essa tendência e esse gosto em mim. Faz isso, Senhor. E o Senhor vai fazer. E atenção, vocês fazem este pedido hoje e o Senhor responde, mas amanhã vão ter que fazer novamente. E no dia seguinte e no outro também. É cada instante. É todo o dia. Porque a luta é constante. Por isso é que Jesus disse: aquele que perseverar até quando? Até ao fim será salvo. Mateus 24:13. Estão a ver? E eu creio que muitos às vezes desanimam neste processo e dizem: eu não consigo lá chegar. Pois não consegue não. Mas se continuares a perseverar na relação com Deus e a pedir continuamente ao Senhor: Senhor, ajuda-me, hoje é mais um dia, eu quero vencer pela Tua graça. Ajuda-me para que o gosto pelo pecado que eu sei que ainda existe em mim seja digamos, seja limitado, seja seguro por Ti. Porque são lutas terríveis às vezes, irmãos. São lutas absolutamente terríveis. E todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos que lutar e ninguém venha dizer: para mim não tenho luta nenhuma. Eu entreguei-me ao Senhor, a partir daí foi tudo maravilhas. Se alguém me disser isso, eu direi imediatamente a essa pessoa: você é uma pessoa mentirosa. Porque isso não é verdade. São lutas tremendas. Lutas tremendas. Ellen White é muito clara, ela tem várias citações onde ela fala disso. São lutas tremendas. Mas nessas lutas tremendas nós podemos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por isso é que nós precisamos dessa graça de Deus. E agora, muito rapidamente, só temos muitos pouquinhos minutos, quarta e quinta-feira, suficiente graça. Este Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, em fidelidade, que guarda essa misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão. É verdade que não inocente ou culpado, sem dúvida, mas este Senhor que está disponível para nos entregar esta graça, porque alguém pode achar que eu fui longe demais. A graça de Deus não me pode alcançar. Queridos, esta maravilhosa graça está disponível para cada ser humano. Não há profundidade ao pecado gravíssimo
que o Senhor não consiga recuperar e levantar essa pessoa. Só há aqui uma limitação que Deus tem, é o próprio. Porque se dele depender de Deus, que tudo pode, que é omnipotente, omnipresente, omnisciente, é Deus, é divino, ele restaura, ele recria. Deus, que é o Criador, recria um coração que foi completamente horrível perante Deus e os outros. O Senhor pode criar novamente esse coração, recriar as intenções, as motivações, os princípios, os valores. E nós sabemos e temos visto, ou conhecemos na nossa vida, queridos, que até dizemos assim, quem ele era é quem ele é. Mas no sentido positivo. Ou seja, que experiência, e temos tantas experiências que conhecemos de queridos que foram resgatados do pecado, que vieram todos enlameados e Deus os vestiu, e Deus os limpou, Deus os restaurou, Deus os vivificou. E queridos, não há preço, nem sabemos compreender esta capacidade de Deus em restaurar-nos, mas uma coisa eu digo, mas agradecemos-lhe profundamente, porque há uma gratidão muito grande no restauro que o Senhor traz a cada um de nós, e é esta libertação que o Senhor quer trazer já hoje à nossa vida, à sua e à minha vida também. Tu falaste aí, há muitos queridos. Bom, não há muitos, há todos. Sim, exatamente. Somos todos, não é? Não há um justo nem um sequer. Isso. Agora, qual é o problema? E eu compreendo que quando Jesus disse, por exemplo, que os publicanos e as prostitutas estariam mais perto do reino de Deus do que os escribas e fariseus. Porquê? Porque aqueles que caíram, digamos, no pecado aberto, declarado, são aqueles que mais facilmente, como era o caso das prostitutas e publicanos, que até eram mal vistos pela sociedade de então, pela sociedade judaica de então. Então, reparem, era essa vergonha de serem proscritos da sociedade que os levava a reconhecerem mais facilmente a sua indignidade. E por isso a lançarem-se desesperadamente nos braços do Salvador. E por isso eram perdoados, ok? Qual é o grande problema que se passa hoje? É que muitos, por exemplo, que nunca caíram num pecado declarado, têm maior dificuldade, muitas vezes, em reconhecer a sua pecaminosidade. Olham para os outros e, pá, caramba, aquela pessoa, pá, é uma prostituta, é um adúltero, é um ladrão, é um mentiroso. Eu nunca fui nada disso. Eu nunca menti, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Podem não ter feito esses atos pecaminosos, mas lá o vosso coração não deixa de ser pecaminoso por isso. E precisa da graça de Deus. E nós temos que ter muita humildade, e sobretudo aqueles que nunca caíram em pecados graves, têm que ter muita humildade para reconhecer que também são pecadores. E que a graça do Senhor também precisa de ser derramada sobre essas pessoas. Porque há esta tendência muito humana de nos queremos orgulhar e de acharmos, comparando-nos com outros, que nós somos melhores que eles. Cuidado, amigos, ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia é muito clara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Isto é bíblico, não é invenção minha. Okay? E já agora, marido, deixa-me só continuar o teu pensamento, porque vem a talho de foice da lição de quinta-feira. Por isso é que na tal parábola das bodas, um é descoberto, amigo, como é que entraste aqui sem as vestes nupciais? Porque às vezes podemos achar que somos tão bons que não precisamos de mais nada. E podemos entrar e já temos acesso ao céu direto, de elevador. Ele achava que a veste dele era muito bonita, muito boa, porque precisava da outra. Isso. Quando o Senhor nos vem mostrar exatamente para já, porque a consequência é ele é amarrado e é lançado para fora, não é? Isto para dizer o quê? Se nós não somos abençoados com as vestes da justiça de Cristo e elas só vêm sobre nós quando há o tal reconhecimento e arrependimento e recepção do perdão de Deus, que as vestes do Senhor são colocadas sobre a nossa vida e só assim teremos acesso às bodas do Cordeiro. Só assim é que teremos legitimidade, não é por nós, mas é pela graça de Deus em nós que nos dá um lugar exatamente nas bodas do Cordeiro. E isto é algo de maravilhoso. Olha, amigo, já agora, marido, deixa-me só fazer este força. pensamento. Eu estava a ler esta lição de quinta-feira e estava a pensar, muitos usam as vestes Gucci, Louis Vuitton, Dior, Versace, ou seja, são marcas caríssimas de vestes exteriores, não é? Que se compra mesmo, aqueles que têm dinheiro para as comprar e às vezes há alguns que não têm dinheiro e compram na mesma. Mas pronto, isso agora é outro assunto. Mas para dizer o quê? Andam tantas pessoas
preocupadas em ter realmente estas vestes exteriores que diante de um olhar da sociedade diz, ai, aquela pessoa é importante, aquela pessoa é rica, aquela pessoa... E queridos, e tantas pessoas deixam de procurar a veste mais importante que nós precisamos na nossa vida, que é a veste da justiça de Cristo. Então, queridos, todos os momentos, minutos que investamos nesta palavra, a estudá-la, a pedir ao Senhor que coloque na nossa vida em experiência de vida, do dia a dia, queridos, isto é o melhor investimento que nós podemos fazer, porque temos bênção nesta vida e sem dúvida preparamos-nos para a eternidade, é o mais importante. Mesmo para terminar, há pouco eu falei das pessoas que podem não ter caído em graves pecados. Sim. Eu creio que um pensamento que pode ajudar a pessoa a não sentir-se orgulhosa é o seguinte: se não caiu em pecado, louva a Deus. Amém. Louva a Deus, porque certamente foi pela bondade do Senhor que essa pessoa não caiu. Em pecado grave. Exatamente. Porque caiu em pecado, caiu de certeza, uma outra coisa. Exatamente. Mas se não foi aquilo que nós, humanamente falando, achamos que são pecados muito graves, não é? Bom, e há pecados graves, sem dúvida, não é? Claro. Mas que agradeça a Deus por não ter tido essas grandes quedas, ok? Reparem, imaginem um exército que vai para o campo de batalha, não é? E alguns vêm lá intactos, não sofreram um beliscão. Outros vêm feridos, outros apanharam uma bala no braço, na perna, outros apanharam na cabeça e morreram. Então, entre mortos e feridos, como costuma dizer, alguém há de escapar, não é? Então, esses que escaparam não são mais, digamos, mais valiosos do que aqueles que vieram de lá feridos ou até mortos, não é? O que aconteceu é que Deus protegeu essas pessoas, ou tiveram a sorte de não ser feridos. Reparem, aqueles que foram mais feridos neste conflito com o inimigo, nós não deveríamos sentir-nos superiores a eles. Deveríamos é ter compaixão dessas pessoas, porque foram mais feridas pelo inimigo do que nós fomos. Nós ou outras pessoas, não é? Claro. Então, nós devemos dar graças a Deus por não termos sido tão feridos. Mas feridos fomos sempre, não é? Só que há feridas mortais e há outras que não são mortais, não é? Mas nesta guerra espiritual nós somos todos feridos. E se a nossa ferida não foi muito grave, demos glória a Deus por isso. E não ficamos aqui orgulhosos relativamente aos outros que tiveram grandes quedas morais, porque eu sou melhor do que ele. Não sou. Não sou. Simplesmente não sou. E quando eu reconheço que não sou melhor que ninguém, isso me ajuda a ser humilde. Isso. E a reconhecer que necessito, e porque necessito mesmo da graça do Senhor. Isso. Marido, antes de fazer a última oração, vou só ler a citação que vem na lição de quinta-feira no fim, porque ela é muito bonita. Nus e envergonhados procuraram suprir a falta das vestes celestiais, claro, falando aqui de Adão e Eva, não é? E cozeram folhas de figueira para se cobrirem. O homem nada pode idealizar para substituir as vestes de inocência por ele perdidas. Aqueles que se sentarem com Cristo e com os anjos na ceia das bodas do Cordeiro não poderão usar nenhuma veste de folhas de figueira, nenhum traje mundano. Somente as vestes que Cristo providenciou podem habilitar-nos a aparecermos na presença de Deus. Cristo colocará essa cobertura, as vestes da sua própria justiça, sobre todos os que se arrependeram e creram. Amém. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso e que Ele cumpra e que faça isso na nossa vida. Amém. Vamos orar? Querido Deus e nosso amado Pai, uma vez mais, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque um dia fomos expostos a esta palavra. Obrigado, um dia ela chegou até nós. Um dia ela operou em nós e continua a operar em nós o teu querer e o teu efetuar. Ó Senhor, que assim seja esta a realidade da nossa vida. Ajuda-me a mim, ao meu marido, aos nossos queridos, a todos estes irmãos e irmãs e amigos que continuam nesta batalha, desta caminhada até à eternidade. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a superar diariamente os desafios que muitas vezes o inimigo traz sobre a nossa vida, que nos encanta para o pecado e depois de lá termos caído nos humilha e nos envergonha. É verdade. Senhor, obrigada pela tua graça, Amém. que nos levanta, que nos vivifica, que nos restaura. Ajuda-nos a viver esta libertação em ti, Amém, Senhor. Ajuda-nos a viver esta graça no dia a dia da nossa vida, para que
recuperados em Ti, sejamos também instrumento de fé e de testemunho para aqueles que estão à nossa volta e ainda não Te conhecem. Amém, Senhor, Senhor. obrigada por estes momentos, possas usar as nossas vidas para que outros venham ao conhecimento da Tua palavra também, desta mesma libertação, deste restauro, deste lenitivo que encontramos em Jesus. E louvado sejas por estas vestes justas que queres colocar sobre a nossa vida. Amém. Senhor, fica connosco, continua a abençoar-nos, dá-nos a prioridade da Tua pessoa e da Tua palavra em cada dia da nossa vida. Amém, Senhor. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença. Deixo um beijinho para todos vós e um convite para a próxima semana estarmos juntos novamente. E não se esqueçam, partilhem a palavra. Quanto mais longe ela for, melhor será. Até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser. Obrigado.